Graça e paz, queridos. Estamos de volta com a nossa aula número 4. Nós vamos continuar nessa aula 4 e vamos concluir o assunto, a origem, chamado Origem da Escatologia Apostólica. Então nós estávamos vendo na aula 3 o que é a escatologia apostólica, que é o preterismo parcial, não é? Interpreta alguns versículos que nós interpretamos de forma literal. Então vimos Mateus 10, 23, Mateus 16, 28, Mateus 23, 35 a 36. E eu vou te citar mais 2 versículos, eu creio. Por exemplo, Mateus 24, 34. Esse é um versículo, um marcador de tempo-chave, que nós interpretamos de forma literal. O preterismo parcial interpreta de forma literal, que diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então isso é literal. Mateus 24, 34. Né? Esse versículo é um versículo chave para o entendimento escatológico do sermão do Senhor Jesus. Mateus 24, 34. Você pode estudá-los, isso é tema de casa. Você estudar esse versículo, lê-lo em todas as traduções que você tem disponíveis. Ah, pastor, mas eu só tenho a revista corrigida em casa. Não te preocupe. Vai para a internet e pesquise. Pesquise em todas as traduções, para ver o que está escrito lá. Se tem diferença, quais as diferenças que tem, se tem alguma diferença. Ok? Eu quero que você faça isso. Então esse versículo é um versículo chave para entendimento escatológico, para ter entendimento da base da escatologia apostólica. A escatologia apostólica é estruturada em um versículo? Óbvio que não. É estruturada em toda a Escritura. Toda a Escritura se harmonizando. Mas o entendimento desse versículo aqui, você vai compreender, ele é fundamental para quebrar paradigmas com relação aos acontecimentos que, segundo a interpretação futurista, acontecerão ainda num futuro próximo. Compreende isso? Mas tem mais. Tem o texto de Mateus 26, 63 também. Mas Jesus permanece em silêncio. Escrito assim está na palavra. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Veja bem, Jesus está no Sinédrio, está no seu julgamento. Eles querem que ele desconjure, que ele diga que não é o que ele é. E naquele momento Jesus disse: olha, eu lhes asseguro, chegará um dia que vocês verão o Filho do Homem assentado. Isso é literal, nós entendemos isso de forma literal, isso aconteceu naquela época. Jesus, eles viram de fato o que aconteceu, eles viram a manifestação do Filho do Homem. Nós vamos entrar depois nessa história, nós vamos entrar nesses versículos de Mateus 24 e você vai poder compreender muito detalhadamente, né, do que nós estamos falando. Então eu dei uma pincelada e aí tem aquelas perguntas que eu fiz na aula passada. Como surgiu? Sempre. Jesus ensinou. Quando? Ano 30 de si. Então essa escatologia foi Jesus que ensinou. Ensinou aonde? Ensinou no Monte das Oliveiras. Ensinou em Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25, que é o sermão escatológico, e tem como textos complementares e paralelos que conta outra história mais condensada, com alguns detalhes um pouco diferentes, em Marcos 13 e Lucas 21. Então, tema para casa. Vocês lembraram do tema para casa? Achou que eu sou um mestre muito das antigas? Mas é necessário. Vocês precisam agora estudar Marcos 13 e Lucas 21. Eu já pedi para vocês estudarem Mateus 23, 24 e 25, ok? A escatologia de Jesus, mais especificamente, está todo aqui. Todo que aquele que inicia,
que quer se aprofundar nas profecias sobre o final dos tempos, precisa, primeira coisa de tudo, não é estudar Apocalipse, não é estudar Daniel, não é estudar Ezequiel, não é estudar nenhum outro texto que você já viu, que te falaram, que te induziram, que livros que você comprou, né? O que você precisa primariamente é estudar esses textos e depois esses outros textos aqui. Então, aqui está resumida a escatologia apostólica. Aqui eu te dei uma chave, né? Aqui eu te entreguei, né? Te entreguei um download assim do céu para você, prontinho, está aqui. Ótimo, pastor, então vou estudar isso aqui, não preciso estudar mais nada na minha vida, está tudo feito. Também não está feito. Estou dizendo que esse aqui é o início e tem que começar por aqui. O cerne está aqui. Depois você avança, né, para aquilo que você precisa avançar, ok? Então vamos de novo. Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25, fundamental. Marcos 13 e Lucas 21. Relação entre esses textos. Mateus 23, o juízo de Deus sobre Jerusalém. É basicamente isso. Mateus 24 é a segunda vinda do Senhor, a grande tribulação, está tudo aqui. Mateus 25 já vai falar do final dos tempos, ou do reino, as parábolas do reino, algumas parábolas estão lá. Marcos 13 e Lucas 21 são textos paralelos que falam sobre a queda de Jerusalém, né, a vinda de Jesus em juízo sobre Jerusalém, equivalente a Mateus 24, nós temos então Marcos 13 e Lucas 21. São textos complementares. Então essa é a hermenêutica, essa é a exegese que eu preciso que você faça, né, para as próximas aulas. É fundamental isso. Você precisa estar com isso estudado, você precisa ler, orar sobre os textos. Você não pode se basear nos títulos que estão ali na tua Bíblia. Esquece os títulos. Lembra que a Bíblia foi escrita sem capítulo, sem versículo e muito menos sem título, né? Capítulo e versículo foi colocado mais para nos ajudar, para orientar, né? Depois, mais tarde, né? Mas era um escrito corrido. Então, quando tiver um título ali, Eliseu prediz o fim do cerco, né? É um título auxiliar, mas nem sempre ele condiz com a realidade da Bíblia. Então, isso é muito comum no Novo Testamento. O texto já é uma simulação de uma interpretação. Você vai olhar em Mateus 24, muitas Bíblias, talvez a maioria delas, está escrito bem grande assim, a grande tribulação. Houve uma tribulação? Houve, a gente vai ver. Mas não se trata de uma tribulação que vai acontecer no ano 2021, ou está acontecendo hoje por causa do coronavírus, ou que vai acontecer daqui um mês, uma semana, um ano, 10 anos. Não se trata disso. Então, muitas vezes, os títulos que estão ali sobre início de capítulo, eles mais desconstroem o pensamento do que podem te ajudar. Então, não te baseie naquilo. É uma dica teológica para você, para estudar a Bíblia, ok? Um dia ainda vão fazer uma Bíblia sem essas coisas. E seria uma Bíblia sem tendência. Né? Toda vez que tem os comentários bíblicos, queridos, vocês têm que cuidar muito. Bíblia de estudo é um perigo. Como assim, mestre? Bíblia de estudo é um perigo. As Bíblias tradicionais de estudo, por exemplo, as pentecostais, todas elas são dispensacionalistas. Então, você vai ter lá Mateus 24, vai ter um estudo complementar dizendo o contrário do que eu estou ensinando a você. Então, se você tem uma Bíblia desse tipo, você vai ler o texto bíblico, não se preocupa com o estudo que está ali, porque você vai estar estudando algo que é do entendimento dispensacionalista, né? Você veio aqui para aprender escatologia apostólica, ok? Você tem que ler com esses óculos. Se você tem entendimento para ler com esses óculos, tudo bem. Não estou dizendo que você não vai ler os rodapés, nada. Mas eu preciso alertar você. Uma Bíblia de estudo é uma Bíblia viciada. Uau, foi forte? É forte. Eu prefiro uma Bíblia assim. Não sei se você pode captar aqui, produtor. Uma Bíblia que ela tem muitas referências de versículos, mas ela não tem. Ela até tem uns estudos lá no final. Mas ela não é cheia de comentários e de estudos. Porque todos os comentários e estudos, eles estão baseados numa interpretação de quem produziu esses comentários. Aquilo não é escritura, é uma interpretação baseada nisso.
Entenda isso que eu estou falando. Pode ser meio arrepiante para alguns, mas eu quero dizer para vocês, toda Bíblia de estudo é uma Bíblia viciada. Vamos adiante que temos muita coisa. Eu espero, queridos, que nessas 4 aulas você tenha anotado, está fazendo anotações, está aí no teu caderno de anotações, né? Você está guardando isso para a gente fazer um resumo, né? Você vai mandar isso lá no grupo do WhatsApp, né, ou no Telegram, e nós vamos fazer um resumo de dúvidas, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do teu colega. Nós vamos fazer um resumo de dúvidas, que são muitas pessoas, então talvez não vamos conseguir responder pontualmente cada pessoa. Assim que possível vamos fazer isso, mas a ideia é que a sua dúvida seja esclarecida, ok? Nós vamos só dar uma pincelada que essa visão apostólica, preterista parcial, ela fez parte, né, de grandes mestres do passado. Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele viveu de 260 a 340 depois de Cristo. É um dos preteristas mais antigos e tem escritos mais acessíveis hoje em dia. Tem um clássico dele que eu recomendo que você possa possuir, é o que chama-se História Eclesiástica, que ele detalha as desgraças de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então ele também, como Joséfo, ele detalha esse período, né? Eusébio é um pouco mais teológico. O Joséfo não era um teólogo, era simplesmente um historiador. Então, basicamente, os escritos de Eusébio, os escritos de Joséfo são fundamentais para a gente estudar o preterismo, né, e a escatologia apostólica, essa base histórica toda, né? O próprio Eusébio, nos seus escritos, ele defende que o discurso do Monte das Oliveiras, o discurso escatológico de Jesus, faz referência, né, à destruição de Jerusalém do templo do ano 70. Né? Então, outros documentos antigos, né, aplicam Mateus 24 ao ano 70, né? As homilias de Clemente do século II. Então vejam só, esse conceito teológico ele está todo ele lá nos pais da igreja, lá na base da igreja primitiva. E à medida que a gente vai entrando nessa hermenêutica, nesse entendimento, a gente vai compreendendo com outros olhos as Escrituras, né? É muito tremendo isso, né? A gente vai compreender, por exemplo, por que Paulo fala para os coríntios que é melhor vocês não casarem. A gente pode entender por que os tessalonicenses estavam querendo não queriam fazer mais trabalho nenhum, queriam deixar de trabalhar. Então essas coisas que às vezes a gente quer trazer para um futuro agora, para um estado presente, né? Dar sentido para uma coisa local, temporal, dentro de uma circunstância, né, da Escritura naquele tempo. Tá, mas isso não nos ensina nada hoje? Claro que ensina, espiritualmente nos ensina. Só que, por exemplo, só para citar esse exemplo de Paulo, né, aos coríntios, né, aconselhando que eles não se casassem, né, isso foi trazido por uma doutrina. E hoje nós sabemos que existe, até hoje já está em muita discussão, né, o celibato, que os líderes da igreja têm que ser celibatários. Isso foi uma doutrina do entendimento errado, de uma cultura da época que estava acontecendo, que eles estavam percebendo que o fim era próximo, que a vinda de Jesus em juízo sobre Jerusalém era próxima. Então Paulo disse, olha, cara, não casa, que vocês sabem que o nosso Senhor disse. E lembrando que Paulo estava escrevendo no ano 60, quer dizer, dali 10 anos a coisa ia acontecer, ou 65, 67, às vezes depende da carta. Então vejam que era iminente, que era ali pontual que as coisas iam acontecer, que a destruição do templo ia acontecer, a destruição da cidade de Jerusalém toda ia acontecer, as profecias que estão em Mateus 24 iriam se cumprir, como de fato se cumpriram. Então, você começa a ler o Evangelho com esses óculos, com essa visão, e te abre o entendimento. Você começa a entender essas coisas. E muitos continuam teimando e trazer essas coisas para um tempo futuro. E aí dá muitas vezes essas aberrações que nós temos hoje em dia na igreja. Outro cara que é pai da igreja, que é aclamado pelos teólogos, é o Clemente de Alexandria. Esse rapaz viveu em 150 a 215 depois de Cristo. Ele discute a 70ª semana de Daniel, que são as famosas 70 semanas, como um evento passado.
E isso é preterismo parcial. Então ele escreve assim: metade da semana Nero existiu e na cidade santa de Jerusalém colocou a abominação. E na outra metade da semana ele foi tirado, né? Bem como Otom, Galba e Vitélio. E Vespasiano subiu ao poder supremo, destruiu Jerusalém e desolou o lugar santo. Está nos escritos chamados de Miscelâneas 1:21 de Clemente. Clemente é desse, então, escrito patrístico, que a teologia ensina, né? Os escritos patrísticos dos pais da igreja. Então veja que essa doutrina dos deixados para trás, isso não fazia parte da teologia básica da igreja, né? Então, Aretas de Capadócia, por exemplo, do século VI, agora trazendo um pouquinho mais para frente, esse Aretas da Capadócia fornece um comentário sobre o Apocalipse, que é uma compilação que incorpora uma escatologia vitoriosa. Então ele foi um dos primeiros a colocar vários escritos do Apocalipse, várias profecias do Apocalipse, conectadas com a destruição do templo no ano 70. E assim aí vai pela história. O grande erudito da hermenêutica, chamado de Milton Terry, 1840, ele viveu a 1914, publicou muita coisa sobre a teologia preterista, né? Tem muitos outros. Eu não vou ficar gastando muito tempo aqui, vocês podem pesquisar até na internet. Por exemplo, Jay Adams, por exemplo, R.C. Sproul. Quem não ouviu falar, né? Hoje já falecido, faleceu não faz muito tempo. R.C. Sproul, grande teólogo moderno. E aí vai, David Chilton, né? Quem não conhece, quem estuda teologia, quem vai um pouco mais fundo. Gary DeMar, hoje o mais proeminente teólogo que ensina sobre preterismo parcial, né? É sem dúvida o Kenneth Gentry, né? Esse irmão americano é hoje o mais conceituado teólogo, professor sobre esta área da interpretação preterista parcial. Ele não é exatamente um apostólico, né? Nós postulamos uma escatologia apostólica, né? Que pega o preterismo parcial, mas também entende o avanço do reino, né? Muitos preteristas parciais não são, boa parte deles inclusive no mundo, não são apostólicos, mas isso não desmerece a interpretação, a ferramenta. Muito pelo contrário, significa que eu posso conviver com alguém que pensa diferente em alguma coisa, com outro que pensa também diferente, né? Mas eu tenho uma visão otimista do final dos tempos. Eu posso não acreditar em determinadas coisas como valendo para hoje nas Escrituras, por exemplo, alguns tipos de dons, alguns não creem, mas ao mesmo tempo eles podem crer que o reino avança, né, que há um progresso da igreja e que até Jesus voltar, esse reino vai continuar avançando até que sejam completos os tempos e onde Jesus vem estabelecer o seu reino de fato e na sua plenitude, né? Isso, então, essa visão, ela é compartilhada e compactuada por esses grandes teólogos da atualidade, né? Para vocês que gostam de teologia, né? E eu gostaria que vocês também pesquisassem, você vai ter disponibilizado para você material, vejam só, material gratuito de alguns desses teólogos sobre temas pontuais, para você ampliar o teu conhecimento daquilo que nós estamos ministrando aqui, ok? A nossa intenção da ETP, que é a Escola de Treinamento Profético, juntamente com a Academia Apostólica, onde nós estamos promovendo esse treinamento, é disponibilizar o melhor que nós temos, aquilo que nós temos de excelência, para você crescer nesse entendimento que nós vemos que é necessário nos dias de hoje, ok? Com isso, amados, nós estamos fechando basicamente esse entendimento da origem da escatologia apostólica, né? Como surgiu, quando surgiu, as suas bases, assim, né? Como entendimento, como fundamento, né? Os textos que nós entendemos como literais,
Então, eu quero te deixar preparado. Eu sei que você já estudou Mateus 23, eu sei que você já estudou Mateus 24, eu espero. Até, quem sabe, você não estudou Mateus 25, mas fique tranquilo. Mas você já estudou Marcos 13, Lucas 21. São textos relativamente pequenos na Escritura. Eu preciso que você estude isso, porque na aula de número 5 eu estou entrando já mais detalhadamente na interpretação apostólica de Mateus capítulo 24. Amém? Deus te dê graça, Deus te dê saúde, paz, alegria do Espírito Santo. Eu espero que esse treinamento, esse curso esteja te proporcionando momentos de alegria, momentos de reflexão, momentos onde o teu entendimento está sendo ampliado acerca daquilo que virá. E nós cremos que o reino avança e sabemos que a nossa escatologia ela é otimista. Uma semana de vitórias.